Meu coração parou. Literalmente. Eu lembro do som do monitor fazendo um barulho contínuo, aquele apito que parece cortar o ar como uma lâmina. Eu não sabia na hora, mas aquele som era o silêncio do meu corpo. Eu estava morta. Foram 7 minutos confirmados pelos médicos. 7 minutos em que meu corpo ficou ali, deitado naquela maca fria, enquanto algo em mim, algo que eu nunca soube explicar, simplesmente se desprendeu. Antes que você pense que isso aconteceu porque eu era uma mulher super espiritual, deixe eu ser completamente sincera com você. Eu não era. Eu acreditava em Deus, sim, mas vivia aquela fé morna, confortável, aquela fé que cabe na agenda quando sobra tempo. Eu dizia Deus entende para justificar escolhas que eu mesma sabia que não eram certas. Eu orava quando precisava de algo, não quando queria estar perto. Eu conhecia o nome de Jesus, mas não vivia como alguém que realmente o seguia. E eu falo isso sem nenhum orgulho. Falo porque foi exatamente isso que tornou tudo ainda mais assustador. Naquele dia, eu acordei como qualquer outro. Reclamei do despertador, reclamei do café que estava frio, reclamei do trânsito. Meu coração já estava pesado antes mesmo de parar. Eu lembro de ter discutido com alguém por mensagem, palavras duras, sem pensar. Lembro de ter pensado, depois eu peço perdão. Agora não. Engraçado como a gente sempre acha que tem um depois. Eu cheguei ao hospital por causa de uma dor estranha no peito. Não era aquela dor de filme, não. Era um aperto silencioso, um cansaço que parecia vir da alma, não do corpo. Os médicos me colocaram na maca. Começaram a medir tudo, pressão, batimentos, oxigênio. Eu tentava fazer piada para aliviar o clima, mas por dentro eu sentia um medo que eu nunca tinha sentido antes. Um medo que não vinha da cabeça. Vinha de um lugar mais fundo. E então, tudo apagou. Não foi como dormir. Não foi como desmaiar. Foi como se o mundo inteiro tivesse sido desligado com um botão. Não houve escuridão imediata. Houve um silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter som. Eu senti meu corpo ficando distante, como se eu estivesse me afastando de mim mesma. Eu lembro de tentar mexer a mão, tentar falar, mas não havia mão, não havia boca. Só havia consciência. De repente, eu estava em pé. Ou algo parecido com estar em pé. Não havia chão, mas eu não caía. Não havia céu, mas havia uma luz que não vinha de lugar nenhum específico. Ela estava em tudo. Não era uma luz que machucava os olhos. Era uma luz que parecia me atravessar por dentro. E naquele momento, sem ninguém dizer uma palavra, eu soube. Eu não estava mais no hospital. O primeiro sentimento que veio não foi paz. Foi vergonha. Uma vergonha tão profunda que eu quis me esconder, mas não havia onde. Era como se tudo o que eu já tinha feito, pensado, dito, estivesse exposto, não para alguém, mas para mim mesma. Eu vi momentos da minha vida passando como cenas, mas não como um filme distante. Eu sentia de novo cada emoção. Cada palavra dura que eu falei, eu sentia como se fosse em mim. Cada vez que eu ignorei alguém que precisava de ajuda, eu sentia o peso daquela escolha. E então eu ouvi. Não foi um som como uma voz humana. Foi como se a minha alma entendesse antes mesmo de virar palavra. Você acha que tem tempo. Foi isso. Simples assim. Mas aquelas palavras me atravessaram como um trovão. Eu percebi quantas vezes eu adiei o que realmente importava. Quantas vezes eu troquei amor por orgulho. Quantas vezes eu troquei verdade por conforto. Eu não vi um rosto. Eu não vi uma figura sentada em um trono, como a gente imagina. Mas eu senti uma presença. E quando eu digo senti de verdade. Era amor e autoridade ao mesmo tempo. Era algo que não dava para discutir, não dava para negociar, não dava para fingir. Eu quis falar. Eu quis pedir desculpa. Eu quis prometer que ia mudar, que agora eu tinha entendido, que se eu voltasse, tudo seria diferente. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, eu senti algo como uma mão, não física, mas real, me segurando. E veio a frase que até hoje me faz tremer quando eu lembro. Você vai voltar.
Mas não é só por você. Naquele instante, eu vi imagens. Não como um sonho confuso, mas como flashes claros. Eu vi pessoas andando apressadas, olhando para celulares, ignorando umas às outras. Eu vi igrejas cheias e corações vazios. Eu vi gente falando de Deus, mas vivendo como se Ele não estivesse ali. E então eu vi uma palavra, grande, pesada, que parecia pulsar. 2026. Eu não entendi tudo. Eu não recebi um calendário, uma lista de eventos, nada assim. Mas eu senti um aviso. Um peso no peito que não era medo, era responsabilidade. Era como se alguém tivesse colocado algo frágil nas minhas mãos e dito: não deixe isso cair. E então, tão rápido quanto eu tinha ido, eu voltei. O som voltou primeiro. Aquele apito virou vozes, passos correndo, alguém gritando meu nome. O ar entrou nos meus pulmões como fogo. Meu corpo doeu inteiro, como se eu tivesse sido jogada de volta dentro de mim à força. Eu abri os olhos e vi luzes brancas no teto, rostos borrados se aproximando, lágrimas nos olhos de alguém que eu amo. Ela voltou, alguém disse. E naquela hora, eu quis rir e chorar ao mesmo tempo, porque eu sabia que não era só o meu corpo que tinha voltado. Eu tinha trazido algo comigo. Nos dias seguintes, os médicos falavam em milagre, em sorte, em estatística. Diziam que 7 minutos sem batimentos e sem sequelas era algo raríssimo. Mas ninguém ali sabia o que eu sabia. Ninguém ali tinha ouvido o que eu ouvi. Eu tentei ficar em silêncio no começo. Quem ia acreditar? Eu mesma, se ouvisse uma história dessas antes, teria torcido o nariz. Eu teria dito que era coisa da cabeça, efeito de remédio, sonho. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu sentia aquela presença de novo. E a palavra voltava: não é só por você. Foi aí que eu comecei a falar. Primeiro para minha família. Depois para amigos. Depois para pessoas que eu nem conhecia. E eu percebi uma coisa estranha. Não importava quem fosse. Quando eu mencionava 2026, as pessoas ficavam inquietas. Algumas riam, algumas mudavam de assunto, algumas ficavam em silêncio. Mas ninguém ficava indiferente. Eu não estou aqui para dizer que o mundo vai acabar. Eu não recebi essa frase. Eu estou aqui para dizer que algo precisa mudar. Em mim. Em você. Em nós. Porque o que eu senti naquele lugar não foi raiva. Foi tristeza. Tristeza por ver como a gente desperdiça o que tem de mais valioso achando que é infinito. Eu comecei a olhar para as pessoas de outro jeito. O atendente cansado, a mãe gritando com o filho no mercado, o idoso sentado sozinho no banco da praça. Antes, tudo isso passava por mim como paisagem. Agora, cada rosto parece uma história que pode ser a última chance de alguém sentir amor de verdade. E sabe o que mais me assusta? Não é o que pode acontecer em 2026. É o que pode continuar acontecendo se a gente não mudar nada até lá. Eu ainda acordo às vezes no meio da noite com o coração disparado, não de medo, mas daquela sensação de luz me atravessando. Eu lembro da frase, lembro da responsabilidade, lembro que eu voltei com motivo. E toda vez que eu penso em ficar quieta, em guardar isso só para mim, algo dentro de mim aperta e diz: você prometeu sem palavras. Talvez você que esteja ouvindo isso agora esteja pensando que é só mais uma história. Talvez esteja ouvindo por curiosidade, por tédio, por acaso. Mas eu aprendi, nesses 7 minutos fora daqui, que não existe acaso do jeito que a gente imagina. E antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa, de coração mesmo. Se hoje fosse o seu dia de parar por 7 minutos, o que você levaria com você? O que ficaria para trás? Escreve aí nos comentários. Porque eu leio. Eu realmente leio. E às vezes, a resposta de alguém pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ver para não adiar mais. Porque a parte mais difícil de tudo isso não foi morrer. Foi voltar sabendo que eu não podia mais viver do mesmo jeito. E o aviso que eu recebi sobre o Brasil, sobre as pessoas, sobre os corações que estão se fechando e as vozes que estão se calando, isso ainda está só começando a se revelar. Eu ainda não te contei sobre a segunda imagem que eu vi, aquela que me fez chorar mesmo antes de abrir os olhos no hospital,
aquela que envolve uma escolha que todos nós vamos ter que fazer, de um jeito ou de outro. Quando eu disse que havia uma segunda imagem, eu não estava exagerando. Eu segurei isso dentro de mim por dias, como alguém que carrega um segredo pesado demais para colocar em palavras. Porque essa parte não veio como um aviso suave. Veio como um choque. Veio como algo que me fez entender que o que eu vivi naqueles 7 minutos não era só sobre a minha vida, mas sobre escolhas que estão sendo feitas agora, neste exato momento, por pessoas que nem imaginam o impacto que isso pode ter. Depois que voltei do hospital, eu tentava fingir que tudo estava normal. Eu fazia café, arrumava a casa, respondia mensagens, ria em conversas. Mas por dentro, eu ainda estava lá. Naquela luz. Naquela presença. Era como se metade de mim tivesse ficado do outro lado e a outra metade estivesse tentando aprender a viver de novo aqui. Na terceira noite depois que eu voltei, eu não consegui dormir. O quarto estava escuro, o ventilador fazia aquele barulho constante, e o relógio na parede parecia gritar a cada segundo que passava. Eu fechei os olhos, e sem pedir, sem orar, sem chamar, a imagem voltou. Eu vi o Brasil. Não como a gente vê em mapa ou em notícia. Eu vi ruas, casas, pessoas comuns. Vi uma mulher chorando sozinha na cozinha enquanto lavava a louça. Vi um homem sentado na beira da cama, olhando para o nada, com o celular na mão, sem coragem de ligar para alguém. Vi crianças correndo em uma praça, rindo, sem saber de nada, como se o mundo fosse eterno. E, por cima de tudo isso, eu vi algo como um peso no ar. Não era fumaça, não era nuvem. Era como uma tensão invisível, como se o próprio ambiente estivesse segurando a respiração. E então eu ouvi de novo. Não em palavras longas, não em discursos. Apenas uma frase curta, clara, impossível de ignorar. Vocês estão se afastando do que sustenta vocês. Naquele momento, eu entendi que não se tratava de prédios caindo, nem de eventos espetaculares que viram manchete. Se tratava de algo mais silencioso, mais perigoso. Corações esfriando. Pessoas se tornando duras umas com as outras. A fé virando hábito. O amor virando exceção. Eu me vi naquela imagem também. Eu vi a mim mesma, andando apressada, preocupada com coisas pequenas, reclamando de problemas que, diante do que eu estava vendo, pareciam poeira. Eu vi quantas vezes eu escolhi ficar confortável em vez de ser verdadeira. Quantas vezes eu escolhi ficar calada em vez de ser gentil. Quantas vezes eu escolhi passar reto em vez de parar. Quando eu abri os olhos, eu estava chorando. Não aquele choro bonito de filme. Era um choro feio, pesado, que vem do fundo do peito. Eu sentei na cama e fiquei ali, tentando entender por que eu tinha sido escolhida para ver aquilo. Eu não sou pastora. Não sou líder. Não sou ninguém importante. Eu sou só uma pessoa comum que teve o coração parado por 7 minutos. E talvez seja exatamente por isso. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber coisas que antes eu não notava. Conversas no mercado, discussões no trânsito, comentários na internet. Era como se todo mundo estivesse gritando para ser ouvido, mas ninguém estivesse realmente escutando. Eu me peguei pensando naquela frase: vocês estão se afastando do que sustenta vocês. E eu comecei a entender que, quando a gente se afasta disso, tudo o resto começa a rachar. Relacionamentos, famílias, comunidades, esperança. Teve um dia em que eu estava em uma fila de banco e uma senhora na minha frente deixou cair algumas moedas. Ninguém se mexeu. Todo mundo ficou olhando para o próprio celular. Eu me abaixei para ajudar e, quando entreguei as moedas para ela, ela segurou minha mão por alguns segundos a mais do que o normal. Olhou nos meus olhos e disse: "Obrigada por me ver." Aquilo me acertou como um soco. Porque não era sobre as moedas. Era sobre ser vista. Eu voltei para casa pensando: e se isso for parte do aviso? E se não for sobre grandes desastres, mas sobre pequenas ausências? Pequenas faltas de cuidado que, juntas, viram um buraco enorme. E então veio a terceira parte da imagem. Essa eu quase não falo, porque é a que mais dói. Eu vi uma encruzilhada. Não uma estrada literal,
mas uma sensação de escolha. Como se o país inteiro, as pessoas, as famílias, cada um de nós, estivesse diante de dois caminhos. Um parecia largo, iluminado por coisas rápidas, dinheiro, aparência, aprovação, likes, status. O outro parecia mais estreito, mais simples, mais silencioso. Nele, eu vi gestos pequenos, alguém perdoando, alguém pedindo desculpa, alguém ajudando sem filmar, alguém orando em silêncio por outra pessoa. E eu senti, não ouvi, senti, que a escolha não ia ser feita de uma vez, em um grande momento histórico. Ia ser feita todos os dias. Em cada atitude pequena. Em cada palavra que a gente escolhe dizer ou engolir. Em cada pessoa que a gente decide ver ou ignorar. Quando eu conto isso para alguns, eles perguntam, mas o que vai acontecer em 2026? E eu respondo com o coração pesado, eu não vi um evento. Eu vi um resultado. Um resultado das escolhas que estão sendo feitas agora. Eu comecei a mudar coisas na minha própria vida. Pequenas coisas, mas que para mim eram grandes. Passei a ligar para pessoas que eu não falava há anos. Passei a pedir desculpa por coisas que eu tinha varrido para debaixo do tapete. Passei a orar não só quando eu precisava de algo, mas quando eu queria agradecer, quando eu queria entender, quando eu queria simplesmente ficar em silêncio. E não foi fácil. Teve gente que riu. Teve gente que disse que eu tinha ficado estranha depois do hospital. Teve gente que se afastou. Mas teve também gente que se aproximou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Gente que começou a contar coisas que nunca tinha contado para ninguém. Gente que disse que estava pensando em desistir de tudo e que, por algum motivo, resolveu falar comigo naquele dia. E toda vez que isso acontece, eu lembro da frase, não é só por você. Às vezes, eu sinto medo de estar falando demais. Medo de parecer exagerada, dramática, fanática. Mas aí eu lembro de como foi ficar fora daqui por 7 minutos. Eu lembro de como tudo que parecia enorme aqui, lá parecia pequeno. E tudo que parecia pequeno aqui, lá parecia enorme. Eu lembro de uma sensação que eu ainda não consegui explicar direito. Era como se o tempo não fosse uma linha, mas um espaço. Como se passado, presente e futuro estivessem ali, juntos, e as nossas escolhas fossem como pedras jogadas na água, criando ondas que vão muito além do ponto onde caem.